pessoas têm uma dúvida de quando que faz o replante, quando compra uma orquídea ou quando tem uma orquídea. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Márcia, você está no canal Orquídeas e Plantas Abençoadas. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar assim, algumas dicas de quando se deve replantar uma orquídea. Principalmente os iniciantes têm muita dúvida disso. Então eu vou dar algumas dicas e falar para vocês alguns casos que se deve fazer o replante. Bom, a primeira situação é a seguinte, se a planta estiver morrendo, alguma coisa está errada. Então o que deve fazer? Primeira coisa, faz o replante, porque pode estar no substrato errado, ela pode também estar estranhando, depende da sua região. Às vezes o substrato que ela veio não é o ideal para a tua região, para a tua temperatura. Então, esse é um motivo que se deve fazer o replante. Mesmo porque muitas vezes um replante pode salvar uma orquídea. A segunda situação que normalmente a gente tem que fazer o replante é quando o substrato está velho. O substrato, normalmente você usa o substrato uns 2 ou 3 anos. Passou disso, ele já vai ficando ácido e começa a queimar as raízes. Principalmente se for uma casca de pinos, se for um chip de coco. Eu, na verdade, sou um pouco contra o chip de coco, que na minha opinião, se você tem muita prática, tudo bem. Pode usar o chip de coco que você vai saber monitorar as regas. Agora, se você não tem muita experiência, eu não aconselho. Porque o chip de coco, ele pega muita umidade, ele encharca e às vezes acaba apodrecendo a orquídea por encharcamento, dá podridão negra. Então, o ideal é de cada 2, 3 anos já faz o replante, mesmo porque na terceira dica desse vídeo eu vou falar para vocês o que acontece se passar de 2, 3 anos. Então, isso acaba acontecendo mesmo. No caso do substrato velho também, qual é a melhor época para fazer esse replante? Quando estiver saindo brotação. Aí você pode fazer que a força da planta vai estar maior e ela já vai ter passado a floração. Então, quando ela está brotando, é a época que é ideal você fazer o replante. Aí troca o substrato e coloca um substrato bem novinho. Aqui eu uso carvão, uso a brita, casca de pinos em algumas orquídeas eu uso também, mas não em todas, que eu acho que ele também apodrece e cria muito fungo. Então não é em todas que eu uso não. Bom, eu peguei uma planta aqui para mostrar para vocês uma situação muito típica de replante. Como que eu sei que está na hora de replantar? Está saindo do vaso. Então, é isso que eu ia falar para vocês. Quando passa de 2, 3 anos, como a gente não planta a orquídea em vasos gigantes, o rizoma vai saindo para fora. Então, esse é o momento de colocar num vaso mais adequado, de acordo com o tamanho da planta. Mesmo porque não adianta você colocar a planta quando ela é bem pequenininha num vaso gigante, que ela vai ficar ali, ó, gastando substrato e se esforçando demais para alcançar a dimensão do vaso. Então vai fazendo gradualmente, assim você economiza substrato e a planta vai se adaptar muito melhor. E aí aqui, ó, como que ela está saindo todinha, ó, já saiu bastante, as raízes já começaram a enrolar por fora do vaso, porque ela está pedindo socorro, então tem que fazer o replante. Outra situação que deve fazer o replante é quando você quer dividir a toceira. Às vezes você está com uma planta bem grande, bem toceirada, e aí você quer tirar uma muda, né? Normalmente não tira uma muda muito pequena, que pode não sobreviver. Tira aí de uns 3, 4 bulbinhos para ter a chance dessa muda pegar. Porque a orquídea é assim, gente, às vezes do nada dá uma doença e ela morre. E aí se você só tem uma, você vai perder. Então, para aquelas orquídeas que são muito especiais para você, eu aconselho você fazer a divisão de toceira. Agora, se for uma planta que você não faz tanta questão, aí fica muito bonito você deixar entoceirar mesmo. Se caso você perder, aí o prejuízo não é tão grande. Um outro motivo muito assim que eu sempre aconselho. Comprou uma orquídea no supermercado, principalmente as Phalaenopsis.
Comprou uma Phalaenopsis? Se você pegou lá no supermercado, pode ver que dentro vem assim um substrato super pobre, puro chip de coco ou às vezes esfagno puro. E dentro do vaso ainda vem aquele plug que as pessoas usam no cultivo. Então, se é uma pessoa que é iniciante, a orquídea morre e fala, ah, eu não soube cuidar. Não é isso. Você tem que adaptar o seu cultivo. Essa orquídea, ela vem da estufa, ela vai chegar em casa, vai sentir uma diferença climática, porque ela vai estar em área externa, ou mesmo que você colocar dentro de casa, ela sente uma boa diferença. Então, o que eu aconselho é assim, é o exemplo dessa daqui. Essa é uma orquídea de supermercado. A gente comprou lá, pegou na promoção, tudo lindo, maravilhoso, chegou em casa, esperou aí uma semana para aproveitar que ela ache bem florida, porque nem sempre ela aborta as florações, mas pode acontecer de você mexer e ela murchar um pouco mais depressa. Então, você espera aí uma semana e aí depois você faz o replante. Como faz esse replante? Eu vou deixar um card aqui que eu tenho vários replantes, principalmente dessa daqui que é a Phalaenopsis. Essa daqui foi replantada, essa daqui não é minha, é da minha mãe. E eu peguei porque eu achei a coloração dessa flor muito linda. E ela replantou, já bifurcou a haste e agora está no substrato que ela está acostumada. Então, faz bastante tempo já que ela tem essa orquídea, então eu peguei para mostrar para vocês. E agora, para finalizar, gente, a última parte que eu falo, quando se deve replantar uma orquídea, quando ela está no substrato errado. Todos esses substratos que eu falei não são substratos errados. Eles são difíceis de cultivo, que são próprios para a orquídea. Até mesmo o carvão, que falam que não é um substrato ideal para a orquídea, que é uma modinha, não. Você pode cultivar que não vai morrer. Se você manter a umidade ideal, não vai morrer. Eu cultivo várias aqui no carvão, nunca aconteceu nada por causa disso. Mas tem aquele substrato que não dá certo, principalmente com as epífitas. Peguei essa orquídea aqui para dar um exemplo. Olha como encheu de mato. Primeira coisa, ela está plantada na terra. Essa daqui é uma orquídea que estava na casa da minha sogra e as orquídeas dela ficaram de herança para mim. E aí o que acontece? Muitas orquídeas ela tinha na terra, porque antigamente as pessoas plantavam na terra mesmo. Então ela está pesada, gente, está um torrão de terra. O que a terra acumula? Lesma, caramujo, fica compacta, esmagando as raízes e enche de erva daninha, enche de matinho. Então, terra não foi feita para você plantar, por exemplo, uma Phalaenopsis. A Phalaenopsis está pedindo socorro, as raízes estão secando e saindo do vaso, porque não é o ideal para ela. Aí, no outro vídeo eu vou fazer o replante para vocês. Vamos ver se dá tempo de fazer no próximo, porque ela também está pedindo socorro aqui. Então eu vou fazer o replante dessa orquídea, colocar num vasinho menor, porque esse vaso está grande para ela, principalmente porque é uma mini Phalaenopsis. Então, terra, gente, terra foi feita para você misturar em orquídeas terrestres. Mesmo as terrestres, você nunca pode pôr terra pura. Eu, nas minhas terrestres, eu coloco uma parte pequena de terra, substrato de orquídea e folha seca. Nunca deixa a terra pura ali, que não vai dar certo. Acaba matando a sua orquídea. E orquídea não é barato, né, gente? E a gente fica tão chateado quando perde uma planta. Então, com essas dicas, e você deve assim, conheça a planta que você tem. Hoje em dia tem muita informação. Você, com uma foto de uma planta, você consegue saber qual o gênero da planta, se ela é terrestre, se ela é epífita, se ela é rupícola. Você consegue descobrir tudo. A internet hoje mostra tudo pra gente, tem vários canais. Aqui no canal também eu tenho vários tipos de orquídeas. Já te convido a se inscrever, se você não é inscrito. Curte, compartilhe com seus amigos e entra no nosso blog que está aqui na descrição, que será um prazer ter você lá comigo, como meu seguidor.
Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado mostrando algumas situações de replante e que você tenha muito sucesso no cultivo das suas orquídeas. Tchau, fica com Deus!